Hoje estou aqui no canal para compartilhar com você mais uma palavra, mais uma reflexão. E o tema de hoje está muito convidativo, é rompendo em fé. Se esse tema disparou em você aí uma curiosidade, saber um pouco mais sobre esse assunto, me acompanhe até o final deste vídeo que eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado, abençoada. E o tema de hoje está muito relevante. Para mim poder seguir aqui trabalhando em cima desse tema, eu gostaria de convidar você agora a fazer uma leitura rápida, breve, de Mateus capítulo 14, versículo 22, que diz assim: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar e partiu. Ao cair da tarde estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando sobre o mar. E os discípulos acharam que era um fantasma e ficaram completamente desesperados. O que me chama a atenção aqui na primeira lição já é que logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e se afastassem de terra firme. Olha que coisa interessante. Foi uma ordenança de Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte, que isso tem total relevância, tem aí um significado muito importante, algo Jesus quis pôr em relevo para que você refletisse e eu refletisse sobre isso. Qual é a primeira lição então? Todas as vezes que tem esse afastamento de terra firme, tem aí uma lição enquadrada aí nesse texto aí. Sabe qual é a lição? Todas as vezes que você começar a dinamitar toda a sua relação com o mundo, inclusive as suas práticas de pecado, quando você começa então a dinamitar as práticas de pecado que você tinha anteriormente, onde você arquitetava, onde você projetava, aonde você executava e mergulhava e sentia muito prazer, esse simbolismo de se afastar de terra firme também significa se afastar dos recursos deste mundo, mas começar a se apropriar dos recursos que o Senhor vai te entregar. E um deles está aqui, é o que a gente vai falar, que é a grande fé. Como se constrói uma fé? A fé ela é construída a partir da compreensão de Jesus, mas ele precisa, além de fazer você então construir essa compreensão, você precisa exercitar essa fé. E não tem maneira diferente a não ser quando ele te afasta dos recursos, quando você está vivendo um problema, seja ele uma prova, seja ele uma grande tribulação, ou seja ele uma grande tentação. E aí você precisa exercer a fé, acreditar que se você na tentação resistir, você vai ser ricamente abençoado. Se na grande tribulação você não se afastar dos caminhos do Senhor e não desistir, você vai ser ricamente abençoado. Se for na prova e você for aprovado, você tem aí a certeza que você vai estar crescendo e desenvolvendo a sua fé. Por isso que o cenário é bem apropriado. Eles estão afastados de terra firme, de todo o recurso, porque às vezes a gente acredita muito nos nossos recursos, né? Nós acreditamos que nós fazemos, acontecemos, mas Deus não gosta desse formato. Ele quer que você confie nele. E você sim, sabe que você é inteligente, mas tem alguém mais inteligente que você. Você sabe que você é articulado, mas sabe que tem gente muito mais articulado que você. Você sabe que você é engraçado, mas tem gente muito mais engraçada do que você. E isso vai para todos os exemplos, mas de fato o que ele quer é assumir o primeiro lugar em nossas vidas. E esse cenário mostra muito isso. Os discípulos apavorados em cima do barco, achando que era o fim da vida deles. Talvez você esteja passando um problema que você acha que é o final da tua vida. Você acha que aí você vai ser destruído, aí você vai a pique. Não. Às vezes, e também tem uma coisa, tem pessoas que acham assim, Deus pegou o meu nome, riscou da lista, amassou o papel e jogou fora. Ele não olha mais para mim. Eu oro e não recebo mais nenhuma resposta, nenhuma sinalização. Às vezes Deus, ele fica um pouco em silêncio mesmo, mas ele está te olhando de longe. E esses discípulos estavam num barco. De repente, quando eles acharam que era o final para eles, eles estavam no limite, Jesus veio sobre o mar. E isso tem uma lição incomparável, algo tremendo, porque é isso, né? E isso que a gente precisa entender. Ele precisa deixar você ter a sua autoria, ele precisa deixar você exercer a fé. E para crescer, ele precisa sair um pouco de perto e deixar você exercer a fé, e aí ele te olha e aí ele te abençoa. Isso é uma coisa extraordinária que a gente tem que
entender. Olha só, no livro de Romanos capítulo 1, versículo 20, lá na parte B diz assim, o versículo 17 diz assim, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então saiba disso, o justo viverá pela fé. Então ele quer te ajudar a desenvolver essa fé. Quer ver uma outra lição importante? Jesus não estava no barco, justamente para ensinar os seus discípulos a caminhar pela fé. Porque se ele estivesse no barco, num capítulo anterior a esse, se você ver, eles viveram ali um momento com Jesus da primeira multiplicação dos pães. Jesus estava presente. E mesmo Jesus presente, eles ali foram completamente reprovados, porque a forma como eles agiram, eles não depositaram em Jesus a fé, porque eles queriam liberar o povo para ir nas cidades vizinhas para se alimentar. E Jesus, não, aqui mesmo nós vamos alimentar eles, e eu vou operacionalizar um grande milagre aqui. Isso é ter fé em Jesus, acreditar que nesse deserto que você está vivendo, pode se abrir um grande manancial. Isso é algo interessante. E olha só que coisa interessante, que isso também me chama atenção, né? Isso me chama muita atenção. Havia uma guerra no interior dos discípulos e havia outro desafio fora. Havia um desafio fora e um desafio dentro. Quando Jesus chegou e veio andando sobre o mar, o primeiro que ele acalmou, a paz dele foi colocada primeiro dentro deles. Jesus primeiro acalmou os discípulos no seu interior, deixou tudo calmo, como a palavra diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. E depois ele foi lá e acalmou as ondas, acalmou o mar e trouxe uma calmaria absurda. Isso é o que Deus sempre faz em nossas vidas. Ele acalma primeiro o seu interior, ele deixa você tranquilo, você que está angustiado, você que está desesperado, você que já perdeu o controle, está irritadíssimo, irritadíssima. Deus primeiro vai te acalmar aqui, colocar paz, deixar a sua paz, e depois ele vai no foco do problema que está te desestabilizando e vai acalmar também e vai reverter também. Olha só, e outra coisa também que é importante aqui, né? A gente não está preparado para viver uma coisa repentinamente. Eles estavam ali, de repente a notícia chega repentinamente. Você estava na sua casa, de repente seu marido chega e fala, mulher, perdi o emprego, a sua esposa perdeu o emprego, às vezes seu filho de repente traz um problema que você não sabia, de repente você recebe um diagnóstico que você não esperava, de repente você é acamado, vai para um hospital, uma coisa de repente mudou e virou uma grande caos na sua vida. Talvez você se inseriu de repente numa grande prova e foi uma coisa repentina, de repente você se inseriu numa grande tribulação que tirou a sua paz, a sua alegria, e você está completamente desesperado e você não tinha previsto nada disso, foi repentinamente. Talvez você está vivendo uma grande tentação do dia para a noite, você está sendo tentado diariamente, uma coisa que não fazia parte do seu cenário, do dia a dia. Mas aí que está a grande questão, o desenvolver da fé. Jesus está nos olhando de longe para ver como é que a gente procede, como é que a gente faz, como é que a gente lida diante desses problemas. Aí está um grande desafio para cada um de nós. Cada um vai desenvolver de uma forma, né? Davi, quando chegou lá e viu aquele filisteu, né, fazendo todas aquelas provocações, todo mundo, o exército que estava envolvido ali, o seu irmão desesperado, não sabia o que fazer, os filisteus ali ganhando espaço. Quando Davi chegou, ele sabia da sua estatura, ele sabia do tamanho desse gigante, ele sabia das habilidades desse gigante, ele sabia que ele estava num patamar muito inferior, mas ele depositou a sua fé em Deus. Ele falou, eu vou para cima desse filisteu em nome do Deus que eu sirvo, do Deus dos exércitos, e eu vou acabar com ele. A certeza da fé, a convicção da fé muda o quadro, e Davi derrubou aquele gigante, e ali começa todo um protagonismo que levou ele no final a ser coroado rei. Então eu quero te dizer, você preste atenção, porque Deus está te assistindo, Jesus está te assistindo de longe para saber como é que você lida
com essas coisas. Isso é algo importante que eu vejo dentro disso aqui. Outra coisa importante, quer ver outra coisa importante e interessante? Você quer crescer? Aquele que se lança mais vai crescer mais. Você viu que Jesus vinha sobre o mar. Eles, num primeiro momento, acharam que era um fantasma. Mas Pedro falou, se tu és o Cristo mesmo, deixa eu ir aí ter contigo, eu quero ir também, eu quero me aventurar, eu quero ver como isso acontece. Você não pode se acomodar. O cristão, ele tem que ter experiências com esse Deus. Se você não tem experiências com Deus, você vai viver uma vida de água de salsicha, você vai viver uma água parada, sua vida não vai evoluir. Você precisa ter marcas, experiências com esse Deus, né, de combate, de guerra, e você precisa entender isso. Então veja bem, olha que coisa interessante. Pedro se arremessou, ele até começou bem andando sobre o mar, mas ele olhou para baixo, tirou o foco de Jesus e afundou, e aí Jesus veio e segurou ele, gritou e foi socorrido por Jesus. Eu quero te dizer o seguinte, se você não arriscar, se você não começar a ir para a palavra, começar a mergulhar mais, começar a orar mais, começar a jejuar mais, começar a tentar entender melhor esse universo espiritual, você nunca vai crescer, você nunca vai sair do ponto que você está. Aqueles que se arremessam mais, crescem mais, desenvolvem mais. Isso é algo importante para a tua vida. Agora é o momento que você está vivendo aí, que está difícil para você. Eu sei que dói, eu sei que é angustiante, eu sei que é desesperante, mas você precisa exercer a fé neste momento aí. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção, né? Quantas vezes você já está exercendo a fé, você está fazendo a obra, está caminhando, mas de repente você deu um vacilo e começou a colocar os olhos nas coisas, no mundo, nos blefes da situação, porque a palavra em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção das coisas que se esperam. Você não precisa ver, você precisa crer, mas o inimigo faz você ficar olhando para as coisas e você começa a olhar para a sua vida, olhar para os desafios que você tem, as coisas difíceis como estão, e você começa então a olhar, quando você vê, você está enfraquecendo na fé, você já está se dobrando, você já está se angustiando, você está se desesperando, e Deus manda te dizer, olha para o centro, olha para Jesus, olha para esse Deus que pode todas as coisas, tudo é possível aquele que crê. Então olha para o foco, não tira os olhos do foco, e você vai se reanimar, você vai se fortalecer, você vai continuar crescendo, desenvolvendo, porque isso é algo interessante, né? Isso é algo glorioso. Em Romanos capítulo 11, do 33 ao 36, tem uma parte que diz lá, diz assim, quem primeiro lhe deu para que seja recompensado. E também vai dizer, quem conhece a mente do Senhor. Eu quero dizer o seguinte, olha que coisa interessante. Deus, ele é poderoso. Deus pode todas as coisas, Ele pode fazer todas as coisas acontecerem. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos crer, nós precisamos apenas acreditar que esse Deus pode transformar todas as coisas, né? E olha só, isso é algo que você tem que guardar no seu coração. Tem que guardar no seu coração tudo isso. A pergunta de Pedro também nos denuncia algo importante. Pedro, ele diz, quem é esse que acalma as ondas, os ventos, o mar e deixa tudo numa completa tranquilidade? Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, só Ele pode resolver as nossas situações. Agora, com essa fala, me entristece, porque muitas pessoas circulando dentro das igrejas evangélicas, muitas pessoas circulando, muitas coisas acontecendo nesse universo espiritual, e tem muitas pessoas sobrevivendo, não vivendo o cristianismo de fato que provoca transformações. Muitas pessoas estão nos arraiais evangélicos, não conhecem Deus, não conhecem Jesus, não conhecem a palavra, estão completamente perdidos, estão pensando até mudar de caminho, mudar de direção. Pessoas que veem a primeira prova, a primeira tribulação, a primeira tentação, cai.
não tem estrutura, não tem fundamento, não tem alicerce. Eu quero te dizer o seguinte: se fortaleça, saia da superficialidade, mergulhe nesse Deus, mergulhe nesse Jesus por meio da sua palavra, construa a sua fé. Olha a dica aqui, como se constrói a fé? A fé é construída a partir da compreensão do nosso Jesus, o nosso meigo nazareno. Aí quando você vai compreendendo Jesus, ele vai te dando cenários para você exercer essa fé. Aí sim, de fé em fé, você vai rompendo em fé e vai sendo completamente abençoado, abençoada. Deus vai abrindo porta, fazendo conexões, Deus vai organizando a tua vida, porque de fato você precisa ser um exemplo. A Bíblia diz bem claro, Jesus disse isso: quando eu acendo um velador, não é para colocar debaixo do alqueire, debaixo da cama, é para colocar num lugar mais alto, para que seja uma referência. Ele quer que você se torne uma referência, sua família se torne uma referência. Para isso, se arremesse no colo dele. Gostaria de deixar essa palavra para você, esse tema, rompendo em fé. Fica com ela, guarda, medita, reflete, para que você tome um outro rumo e uma nova direção.